A gente precisa falar sobre isso. Gente, estamos aqui no primeiro episódio hoje, que vai marcar aí, né, o primeiro de muitos, que a gente vai falar sobre os impactos da menopausa na saúde da mulher. E a gente está aqui hoje, né, com... Eu sou a doutora Rafaela Breijão, eu sou ortopedista, eu trabalho com a área de osteometabolismo, né, e que são algumas doenças que impactam muito a mulher, principalmente na menopausa. Meu nome é Tamires, eu sou médica ginecologista obstetra, especialista em endoscopia ginecológica e eu gosto de cuidar da mulher em todas as fases da vida, desde da primeira menstruação até a fase da pós-menopausa, que é o nosso foco aqui hoje, né? Com a expectativa de vida aumentando, né? Acaba que as pacientes estão precisando cada vez mais de atenção nessa fase de pós-menopausa. E a gente se juntou, uma ortopedista especialista nessa fase da mulher de osteopenia, osteoporose, com uma dermatologista, 3 mulheres cuidando de mulheres, e estamos aqui para falar sobre isso. Então, né, como vocês sabem, né, eu sou dermatologista, sou a doutora Monique Damasceno, e eu pensei muito da gente falar sobre isso, porque sempre que a gente está no consultório, a gente percebe muitas mulheres com, assim, muito sem saber, né, sobre o próprio corpo, né, sem ter essa conscientização. Aí vem a menopausa, né? Então a mulher começa a sofrer bastante, no meu caso, né? As mulheres procuram, porque meu cabelo parou de crescer, meu cabelo tá fino, tá quebrado, minha pele, né, tá ressecada, eu tô desmanchando, né, por conta da flacidez. E aí eu queria, né, um pouquinho que a doutora Tamires falasse sobre isso, né? O que acontece na menopausa, né, na mulher, na parte do hormônio, para as mulheres entenderem, né, como que funciona o seu corpo e por que tá acontecendo isso. Eu acho que a menopausa, né, ela ainda é uma área muito desconhecida pela mulher, né? Eu falo que nós não fomos preparadas, as mulheres não foram preparadas para serem mães, não são preparadas para chegar na menopausa, e eu vejo essa ansiedade quando elas chegam, né? Então, algumas podem ter muitos efeitos, outras menos. Eu não sei como que é a sua experiência em consultório, Tamires. Mas... Isso. É uma dúvida realmente muito comum e exatamente as pessoas não falam muito sobre isso. Às vezes eu questiono minhas pacientes, você sabe com quantos anos a sua mãe entrou na menopausa? Elas, não, minha mãe nunca falou sobre isso. E, você tem uma irmã mais velha? Não, a gente não conversa sobre isso. Então, assim, teoricamente, a menopausa ela vai dos 45 aos 55 anos. Então, ela pode ocorrer nessa faixa etária. E a gente conclui que a paciente fez a menopausa quando ela completa 1 ano que não menstrua sem outras causas dessa ausência da menstruação. E aí gera muita dúvida, que às vezes vem paciente para o consultório me procurando, que às vezes teve uma alteração do ciclo menstrual, às vezes excesso de menstruação, e aí acha que é menopausa. Mas não, a fase do climatério, que é a fase antes da menopausa, começa a menstruar 1 mês, depois fica 2, 3 meses sem menstruar, menstrua de novo. Seria o irregular, né? Essa irregularidade com períodos de amenorreia, que é a ausência da menstruação, até quando essa paciente completar 1 ano sem menstruação, aí sim a gente fala que ela fez menopausa. Isso vai muito por causa de quê, Tamires? Assim, é da mulher mesmo, é fisiológico, parou de ovular, é hormônio? Como que fisiológico, isso acontece? Na verdade, a mulher foi feita para procriar, né? Por isso esse tabu, porque inclusive psicologicamente as pacientes têm muito bloqueio, porque teoricamente quando elas entram na menopausa, acabam com o direito de reproduzir, elas acham que elas não têm mais serventia, né? Isso impacta muito, eu vejo muito isso, né, psicologicamente elas demais. Se sentem menos mulher. Porque elas perdem identidade um pouco, né? Isso é engraçado, elas ficam perdidas, literalmente, assim, sem saber como cuidar do corpo, essa questão da parte ginecológica, né? Muitas mulheres sofrem em silêncio, porque acontece várias coisas, até da parte da mucosa, não só na pele, mas a mucosa também muda, então fica mais ressecada, durante a relação, né, tem dor. Então, assim, fala um pouquinho sobre isso, porque as mulheres não falam sobre isso. E a gente tem que falar sobre isso, porque não precisa sofrer mais, né? E uma das coisas que eu falo para essas pacientes no consultório, eu falo assim, que bom que você está tendo a oportunidade de passar por isso. Sinal de que você está vivendo bem e por tempo prolongado, porque antigamente não era assim, né? Então eu já começo dando esse baque nelas, que elas chegam às vezes deprimidas, às vezes questionam, cheio de sintomas e mas eu gostava era da época que eu menstruava, eu nunca imaginei que menopausa fosse tão... Eu falei, calma, que bom que você tá passando por isso. Menstruação não é fácil não, é cólica, e aí eu viro e falo assim, tudo tem jeito, gente, tudo tem jeito. Primeiro a gente tem que ver qual a demanda dessa paciente, qual é a principal queixa que tem
atrapalhado a qualidade de vida dela, e dentro dessa queixa que tem atrapalhado essa qualidade de vida, a gente trata especificamente, a gente tem terapia de reposição hormonal, a gente tem várias coisas que ajudam a paciente especificamente dependendo de qual demanda que ela tem, de qual sintoma que ela tem. Eu até cheguei a te perguntar sobre isso, né? Porque assim, às vezes os pacientes vêm e falam, não, porque eu tô assim, minha pele tá assim, mas aí eu vou voltar, eu quero fazer reposição hormonal porque fulana de tal tá fazendo. Eu falo, olha, eu acho que você tem que ver com o ginecologista, porque às vezes tem contraindicação. E se a pessoa não tiver com muitos sintomas, né, de menopausa, especificamente, às vezes só por questão de pele, cabelo, assim, só a reposição não é suficiente. Chega um momento que ela estaciona ali, então ela tem que cuidar mesmo, né? Cada um na sua especialidade, a gente busca esses cuidados, né? E esse é um outro tabu que eu vejo muito, a tal da reposição hormonal, como que as pessoas têm dificuldade, primeiro, aceitar a menopausa e também de aceitar a reposição hormonal, né? E assim, às vezes, você está com uma paciente que ela tem uma qualidade de vida ruim, né? Tá com todos os sintomas muito exacerbados e ela não aceita por causa desse tabu, assim. E você, o que você acha? Você acha que, assim, eu sei, reposição hormonal não é para todo mundo, né? É específico, né? Como que vocês agem, assim, quando você lida com essas pacientes? Você, para falar da reposição, realmente existe esse risco que todo mundo tem? Quem pode, quem não pode, como é a contraindicação? Isso é avaliado individualmente, né? Existem algumas contraindicações formais de terapia de reposição hormonal, que é histórico de câncer de mama, câncer de endométrio, câncer de ovário, diabetes e pressão alta mal controlados, porque quando bem controlados a gente consegue acompanhar com terapia hormonal. E é claro que cada uma tem a sua indicação e sempre é importante manter o controle adequado, porque tem paciente que pega o hormônio que a amiga está usando e começa a usar, ou que ou que vai no consultório e aí começa uma terapia de reposição hormonal e some porque se deu bem e acha que vai manter aquele remédio o resto da vida e não faz risco, exatamente, não faz esse controle. Nós tivemos agora, né, até falando um pouco sobre essa questão de prescrição de hormônio, né? Então é algo que tem que ser debatido, né? E eu vejo muito assim, eu entrei nesse mundo da mulher na menopausa, né? Desde que eu optei por fazer a questão do osteometabolismo, que são as principais pacientes, né? Muita são gente não entende o que é isso, né? E é assim, eu fico muito, a gente fica assustado, porque assim, a grande maioria, quando eles chegam para mim, eles já chegam ou com fraturas, ou já com estágios avançados, porque ninguém falou para eles que após a menopausa, eles vão começar a ter perda de massa óssea, vão ter perda... Perde mais que o normal? Perde mais, você tem, né, a deficiência de hormônio vai fazer você ter uma perda da massa óssea, perda de musculatura, né? Então, por isso que é tão comum você ter fraturas, principalmente em mulheres, né? E é igual você falou, a expectativa de vida aumentando, então cada vez mais nós temos pessoas mais idosas, mais velhas, e elas correndo esse risco. Não tem essa conscientização. Então a gente achava assim, não, menopausa é só fogacho, eu tenho que passar. Eu falo que a minha mãe, por exemplo, foi muito disso. Não quero tomar remédio, porque é uma fase que eu sou obrigada a passar. As pessoas aprenderam isso, né? É uma fase que você é obrigada, que você tem que suportar. Mas as consequências hoje, a gente vê as alterações metabólicas, as alterações ósseas, né? O quanto que impactam dermatológica. Você vê que o quanto que essas mulheres, elas sofreram, né? E aí, algumas ainda sofrem, né? Então, e aí, na verdade, no caso da dermatologia, né? Por exemplo, né? A questão de cabelo. O hormônio, né? Esses hormônios femininos, estrogênio, progesterona, eles auxiliam muito na velocidade de crescimento dos fios, deixam os fios mais encorpados, mais brilhantes. E aí, quando entra nessa menopausa, os fios, eles não são os mesmos, né? Essa perde muito cabelo? Não é que perde, mas o fio, ele começa a crescer mais lento, ele cresce mais fino e com e acaba ficando mais ressecado, sabe, mais quebradiço. Entendi. E além disso, o que acontece? Como a gente tem essa queda dos hormônios, às vezes você pode até falar um pouco sobre, porque a gente fica um pouco mais suscetível aos hormônios que a gente considera masculino, como a testosterona, por exemplo. Então tem mulher que às vezes entra numa menopausa e começa com acne, começa com pelo, às vezes um pelo grosso começa a nascer, né, na região da face, ela fala, doutora, o que está acontecendo comigo? Isso eu vejo muito. É por isso, geralmente, né,
com o envelhecimento, ter essa questão do pelo na face e isso incomoda, né? Incomoda. Então é uma queixa comum até no consultório. Ressecamento de pele também. E aí o que acontece, né? Essa queda hormonal, né? Ela diminui a produção de elastina, de colágeno, que faz essa sustentação, né? Essa trama de sustentação na pele. Então, assim, piora mais, aumenta a flacidez, a gente perde o tônus, né? Essa firmeza, a questão da hidratação, né? As nossas células, elas deixam de reter água, ela vai diminuindo essa retenção. As glândulas também vão diminuindo a sua ação. Esse filme que a gente tem, né? Esse filme que é essa oleosidade natural que a gente tem, né? A gente vai perdendo, então a pele fica muito mais ressecada, até essa fragilidade dos vasinhos também, né? Então, assim, qualquer batidinha, qualquer coisa, às vezes já fica vermelho, já dá hematoma. E assim, Monique, o ideal é, claro, a gente sempre prevenir, né? Começar quanto mais cedo, né? Eu brinco que para evitar a osteoporose a gente deveria começar na infância, né? Atividade física, ingesta de leite, derivados. No caso da pele, né? Uma mulher que entrou na menopausa e que começou com tudo, existe alguma coisa que ela possa fazer para não ter tanto impacto, assim? O que ela poderia... hoje a gente vê muito, né? Tem desde botox, bioestimuladores, ingesta de colágenos, né? Existe algo que ela poderia fazer para desacelerar? Na verdade, assim, não tem como parar, né? A menopausa, né, faz parte aí da nossa vida, do nosso ciclo. Mas o estrago da menopausa... A gente já vai, realmente, o ideal é desde cedo a gente já cuidar da saúde como um todo. Então, assim, por exemplo, os fatores externos, que é o que a gente pode controlar, seria o quê? A questão, né, da bebida alcoólica, do cigarro, né? Porque isso aí acelera muito mais o envelhecimento e gera muitos outros malefícios, né, no corpo. A questão da boa nutrição, né? Fazer uma alimentação boa, por exemplo, rica em proteínas, porque a proteína ela faz parte da produção ali do colágeno, tá? E principalmente rica em antioxidantes, né? O que são os antioxidantes? São substâncias, né, que ajudam a gente, né, a prevenir um pouco, elas agem como anti-aging, sabe? Nas nossas células, elas varrem dentro das células ali, o que está fazendo elas acelerarem esse processo de envelhecimento. Então, por isso que hoje em dia todos os dermocosméticos, né, no mercado aí, tem essa vitamina C, vitamina E, entre outros, né, que a gente está descobrindo aí como antioxidantes. Então, para esse tipo de mulher, principalmente precisa buscar produtos com antioxidantes, por exemplo. Mulheres, né? Isso daí acho que toda consulta minha, as orientações são essas: dieta não inflamatória e atividade física. E o protetor, né? Então, assim, desde cedo, né, a gente já vem orientando os pacientes a utilizar o protetor solar, porque gera um dano cumulativo na pele. E aí, com a menopausa, esse dano ele piora ainda mais, então fica aparecendo mais manchas e principalmente o risco, né, de desenvolver o câncer de pele. Nessa idade a gente tem um risco maior, por exemplo, dos melanomas ou não? Não necessariamente, melanoma seria alguma coisa mais genética, mais lógica. A exposição solar, né, ela pode propiciar qualquer tipo de câncer de pele. Então, assim, é essencial, uma vez que a nossa pele já está fragilizada, já está mais fina, né, então assim, ela está mais suscetível à radiação solar, ao dano, né, então tem que utilizar o protetor solar mesmo. Sim. E fora isso, a gente tem os procedimentos, né? Que aí a gente fala que são vários. Graças a Deus, hoje em dia, a tecnologia está aí a nosso favor. Então, assim, a questão da toxina para poder, né, diminuir essa contração do músculo para não ficar marcando a pele, mas principalmente a gente vai buscar o quê? O estímulo do colágeno. Né? Então, quando você me falou, né, o colágeno, né, você também utiliza no seu, né, um tipo de colágeno diferente. Né? O meu colágeno, no caso, ele é voltado mais para pele, unha, cabelo. Ele tem um efeito, mas é um efeito limitado, mas ajuda. A gente usa outros ativos, né? Já tem os sachês aí, né, com booster, né, de colágeno e outros ativos que ajudam, né, a manter, mas tem o seu colágeno também. Como é que é? Então, hoje em dia o colágeno que nós usamos é muito mais para a parte de cartilagem, né? Então, geralmente a partir dos 50 anos a gente começa a ter mais dores articulares, né? Então, tem associações de colágeno. Para osteoporose, para osteopenia, a gente não tem nada ainda eficaz a esse ponto, né? Mas tá se buscando, né? Então a gente vai vendo quais são as necessidades. O que eu acho que é uma coisa que é importante, né? A gente, nas nossas áreas, é trabalhar isso, igual você falou, o colágeno, o botox, igual a Tamires falando, a questão da reposição quando indicada. Na ortopedia, né, tem procedimentos que nós fazemos, algumas infiltrações, medicamentos, algumas, né, suplementações com cálcio, vitamina. A gente está buscando muito isso agora. Dietas anti-inflamatórias, né? Eu falo isso muito com o paciente.
Porque o paciente ele tem que se sentir bem, né? É igual eu falei, é uma fase que a mulher não está preparada. Então eu vejo muito a questão da estima, né? Ela se sentir menos mulher. Então, tirar essa ideia de que um procedimento dermatológico seria a coisa supérflua. Não é qualidade de vida, né? Tirar essa coisa de, o hormônio é perigoso. Não, isso vai trazer qualidade de vida. Né? Então, eu acho que isso é algo que tem que ser falado, né? E cada vez mais, né? E a mulher, e é justamente isso aí que você falou, as pessoas acham que isso é uma coisa fútil. Não é, porque assim, é diferente dos homens, né? As mulheres, elas sofrem muito mais com essa queda hormonal. Os homens, eles continuam mantendo os hormônios dele em dia. Então, a mulher, ela sente mais. Então, ela se olha no espelho, ela já não vê mais aquela pessoa, né? Então, assim, é importante a gente fazer. E aí tem os bioestimuladores de colágeno, né? Os fios, os preenchimentos que vão reposicionar ali em pontos específicos, né? Então, assim, laser, né? E outros tipos de tratamento que a gente utiliza bastante para poder reverter, manter, assim, devolver aquele viço, sabe, de pele saudável, que é isso também, não é só querer reverter, às vezes não dá pra gente reverter, né, e voltar aos 20 anos, mas dá para você envelhecer bem, bela, naturalmente bela, que a gente fala, né? Então, e eu queria saber um pouquinho, Tamires, que é uma queixa, às vezes no consultório, a gente vai conversando, né? A paciente, às vezes, ela se abre muito com a gente. Na questão da parte da mucosa vaginal, o que você passa? Como é que funciona isso? Existe tratamento para melhorar essa parte? Com certeza. No pós-menopausa, né, a mucosa da vagina, ela vai perdendo a elasticidade e a lubrificação. Vai atrofiando, que é o nome técnico. E aí a gente tem coisas para melhorar, tanto a reposição hormonal transdérmica, via oral e até tópico. A gente tem medicamento em forma de creme vaginal que melhora, que são hormônios que a gente usa na parte vaginal, que melhora a questão da atrofia e da elasticidade. E também tem o laser vaginal, que você também trabalha com laser, e o laser também tem tido ótimo resultado nessa questão de ressecamento vaginal. E não dói, tá? Não dói. E aí, quando você falou da questão comparando a mulher e o homem nessa faixa etária, né, na melhor idade, uma queixa muito comum das pacientes também é a questão do libido. Que aí elas falam que o marido às vezes tem vontade de ter relação sexual e ela não tem desejo e também não se manifesta isso para o parceiro. Ela sente dor, às vezes ela tem a relação, ela sente dor. Por conta desse ressecamento vaginal. Ela vai agradar o parceiro, mas ela não sabe que ela também pode isso é muito triste. Exatamente, isso é horrível. É horrível. E aí, exatamente isso que eu falo, a gente trata exatamente a queixa da paciente. Eu tenho dor durante a relação sexual, vamos examinar, vamos ver, tem atrofia? Se for só a queixa da paciente pós-menopausa, a gente usa hormônio específico para essa questão da atrofia, laser, né? E aí não precisa de sofrer, mas as pessoas têm que falar sobre isso, a gente não consegue adivinhar. E é isso. Acabou? Assim, né? Espero que vocês tenham gostado bastante desse nosso bate-papo, né? Como vocês viram, eu acho que tem muita informação aí que muitas pessoas não sabem. Então, tanto homem quanto mulher precisa, né, saber sobre isso, se conscientizar e às vezes ajudar, né, também a parceira aí, você que está assistindo também. É importante, né, cuidar aí da sua parceira para vocês terem, né, viverem bem, né, independente da idade, né, vocês viverem bem.